Olá, gente. Boa noite. A gente vai dar hoje KPI ou KPI, que vocês sabem mais do que eu do que se trata, né? De qualquer maneira, eu vou fazer uma busca aqui no Google. KPI. E eis que temos que... Vou clicar logo nesse primeiro link. Key Performance Indicator. Eles aqui, ó, os famosos indicadores-chave de desempenho. Vocês da administração conhecem isso muito mais do que eu. De modo que eu não vou explicar o que é isso, como eu fiz, por exemplo, em correlação. Isso aí fica a cargo de vocês o estudo, certo? Eu vou voltar aqui para o meu ClickSense, vou fazer o login. Tá aqui minhas pastas todas, eu vou clicar em meus aplicativos todos, perdão, que não eram pastas, eram aplicativos. Eu cliquei em qualquer um deles aqui porque todos constam os meus dados. Porque a cada vez que eu crio um novo aplicativo, ele vem cru, não é verdade? Os dados, a tabela de dados não está inserida neles. De modo que se eu criasse um novo aplicativo, eu teria que inserir novamente os dados. Para não ter que fazer isso, eu vou fazer a partir daqui. Eu vou criar uma nova pasta. Ocorreu um erro, vou atualizar. Novamente, eu não vou pausar o vídeo, de modo que vocês tenham tempo também de proceder, né, caso isso tenha acontecido. Então é um tempo que vocês têm, assim como eu. E é suposto que quando eu termine aqui, vocês também tenham terminado aí. Eu vou chamar essa pasta de KPI. Pasta criada. Vou entrar nela. Vou editar gráficos. E vou localizar aqui justamente o gráfico de KPI. Vou arrastar e soltar aqui. E qual é a medida que eu vou escolher aqui? Desempenho de vendas, que é o somatório do produto entre quantidade e o valor unitário de cada produto vendido, certo? Tecnicamente, isso é tudo que vocês precisam saber a respeito dos KPI. No entanto, a gente pode aqui fazer o quê? Melhorar a apresentação, certo? Tá aqui a medida, eu vou tirar o formato numérico, automático, vou colocar em moeda, vou tirar de dólar, colocar o cifrão, ou aliás o R aqui antes do cifrão, para tornar isso como se fosse real, em reais. Finalizar a edição para salvar e voltar. E olha como você está vendo, né? Como está ruim de ver isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em aparência e eu vou diminuir o tamanho da fonte para que fique dessa maneira. E aí eu tenho o desempenho de vendas e o valor. Para incrementar essa KPI, desempenho de vendas, eu poderia, por exemplo, vir aqui em campos, lado direito, veja bem, não em gráficos, mas em campos, e arrastar um campo para dentro dessa KPI. Poderia ser, por exemplo, de custo. E aí eu teria desempenho de vendas associado ao custo, mas eu não tenho um custo aqui. De forma que eu vou colocar aqui ID pedido. Eu vou clicar em adicionar como medida e vou contar os pedidos. E agora eu tenho associado ao desempenho de vendas a contagem do número de pedidos. Eu vou colocar aqui em formato automático o desempenho de vendas para que se ajuste melhor. Vou virar a aparência aqui se eu modifico o tamanho da fonte, vou colocar médio para ver se melhora.
o rótulo da contagem de pedidos eu vou modificar. Eu vou colocar pedidos. Deixa eu ver como é que fica. Pronto. E agora eu tenho uma KPI, um indicador, que me mostra a quantidade de pedidos associado ao montante, ao desempenho em vendas, né? O desempenho de vendas. Eu posso voltar a editar esse objeto, essa view, e desempenho de vendas, eu posso botar uma aparência aqui. Deixa eu ver se eu... Em cores, eu posso colocar aqui em cores condicionais. Ativar. Adicionar limite. E, por exemplo, eu posso dizer que um valor qualquer, determinado por algum motivo, obviamente. Aqui eu separo um segmento. Eu vou colocar aqui esse valor. Vou adicionar outro limite, perdão. E o outro limite eu vou colocar aqui. De modo que essa primeira eu vou colocar vermelho e vou associar a esse símbolo, essa setinha para baixo. Esse segundo segmento eu vou colocar em amarelo e eu vou associar ao símbolo de exclamação. E esse terceiro e último segmento eu vou colocar na cor verde e vou associar a setinha para cima. Certo? Eu vou terminar aqui. E ele ficou com essa cor. Por quê? Vamos entender. Porque esse valor aqui, o valor que se encontra, essa setinha preta que aqui está, tá vendo, é o valor atual. Representa aqui 1,45 milhões, certo? Esse valor aqui, ó, onde está o valor, certo? E ele está dizendo que o máximo aqui, deixa eu ver, deixa eu alterar isso para esse aqui, para cá, certo? Então fica dentro do valor. Posso até fazer mais assim. Pronto. Então eu ajustei meu gráfico de acordo. Agora, obviamente que tudo isso deve ser estudado, né? Não é à toa. Eu estou colocando valores arbitrários, né? Para demonstrar a vocês o funcionamento. Então, o que acontece, gente? Eu poderia agora adicionar o campo, por exemplo, de país. Vamos procurar. Eu estou aqui em campos, na verdade. E eu vou procurar aqui país. Vou adicionar todos os países aqui abaixo. Foi o país mapa. Mas tudo bem, que seja. Eu queria, na verdade, a lista de países, né? Mas veio aqui país mapa. De modo agora que eu posso, no meio do país mapa, clicar, por exemplo, em Brasil. E vejam que no Brasil vendeu ou comprou 123 mil reais em 203 pedidos. Né? Bem, eu não gostei muito dessa visualização, eu preferia que fosse em tabela. Por causa disso, eu vou deletar esse país mapa. Vou adicionar um gráfico, uma tabela, cuja dimensão vai ser país. Não país mapa, país. Tá ali Brasil somente, porque a seleção tá Brasil. Vocês vão ver, ó, se eu acabar a edição aqui, ó, tá vendo? Tá selecionado Brasil aqui, eu vou tirar essa de seleção. De modo que, por exemplo, se eu clicar aqui em Alemanha, e aí ele vai me dizendo, ó,
Alemanha e Argentina. Está vermelho ainda. Ainda vermelho. E eu vou selecionando de modo que ele vai dizendo os resultados até chegar no verde. E aí sim, chegamos no verde. Quer dizer, a depender da sua escolha do limite... Opa, vou ter que atualizar aqui. E aí eu falo do limite escolhido. Só um segundo, gente. Só mais um segundo. Vou ter que voltar lá, né? KPI. Infelizmente não salvou o que eu queria, mas eu antes vou aproveitar e falar dos limites, que eu acho que não ficou claro. Estou aqui em aparência geral, não é aqui, nem aqui, é em cor, certo? O limite que determina qual é o limite para baixo, ou seja, onde é perigoso estar, né, da empresa, ou seja, o quanto a empresa precisa ganhar, ter receitas, desempenho e venda, é a empresa, a organização, são vocês que vão decidir. O limite amarelo, ou seja, a empresa já está melhor, mas ainda não chegou no vermelho, no verde, também são vocês que vão decidir. E onde a empresa quer chegar, ou seja, que a área é verde, também são vocês que vão decidir, verdade? Qual é o valor que, em chegando nele, a empresa se diz no verde? Qual é o valor que, em não chegando nele, a empresa se diz no vermelho? Qual é o valor que, em chegando nele, a empresa se diz no amarelo, na zona amarela, né? E aí é óbvio, ao meu ver, que a zona vermelha é a zona crítica, né? Que a empresa não conseguiu vender muito ainda. A zona amarela é aquela que a empresa está mediano, desempenho mediano. E a zona verde, ela já extrapolou, né? Ela chegou pelo menos onde ela queria, né? Nos objetivos dela, chegou nas metas. Que metas são essas? As que os administradores necessitam decidir. Eu vou novamente em gráfico, vou incluir novamente uma tabela com os países. Dimensão país. Vou acabar a edição, né? E aí volto àquela questão lá. Eu posso dizer que a soma desses países todos... Opa, queria o Brasil, não. A soma desses países selecionados me fazem chegar na zona verde, na zona amarela, pronto. E aí eu seleciono. Está selecionado. Então isso aqui, eu tive 1.086 vendas nesses países, com a receita ou um desempenho de venda de 1,28 milhões de reais. Eu posso ainda incluir outras dimensões, né? Para fazer uma outra análise. Aqui está a coluna país, mas eu posso adicionar outra dimensão, vamos dizer, ano pedido, ou mesmo separado, porque o ano pedido, uma dimensão associada à outra, você vê que a Alemanha é repetida várias vezes, né? A Alemanha, clientes compraram em 96, 97, 98, de modo que aparece dessa forma. Então acho que não está bacana aqui o ano associado ao país. Eu vou tirar isso, excluir, deixar o país aqui, e separadamente eu vou incluir o campo ano pedido. Aqui. E aí apareceu isso aí, porque a última vez que eu puxei ano para aparecer no view foi com gráfico de barra. Só que eu não quero exibir com gráfico de barra. Eu quero exibir o ano numa tabela. E aí eu venho aqui na tabela, eu vou clicar, arrastar e soltar em cima do gráfico de barra. Vocês vão ver o que vai acontecer. Soltei, e aí ele pergunta substituir, converter ou cancelar. Eu quero converter os gráficos de barra em uma tabela. E olha só, 96, 97 e 98.